Primeiro eu queria agradecer a presença de vocês todos aqui. Vocês viram bem o nosso vídeo institucional, né? Tudo isso a gente faz parte um pouco dessa história e é muito legal poder ajudá-los com a nossa equipe que faz isso tudo se realizar, e a qualidade desses profissionais é que nos deixam cada vez mais felizes, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui, aproveitar para falar um pouco de saúde masculina, não especificamente de câncer só, falar um pouco de tudo e aproveitar para discutir com vocês, tirar dúvidas, aproximar ainda mais a equipe, que eu tenho certeza que vocês conhecem muito bem, seus médicos estão aqui, ou aqueles que estiverem, espero que não precisem da gente, mas estamos sempre aqui para ajudá-los se precisar. Alguns dos colegas, infelizmente, ainda não conseguiram chegar, porque estão tratando dos pacientes lá em cima, no hospital, e estão tentando chegar ainda para poder responder a pergunta de vocês. Tá? A gente vai falar um pouquinho de saúde do homem como um todo. Na realidade, os homens apresentam particularidades em relação às mulheres. As mulheres sempre receberam muita atenção dos serviços de saúde, da imprensa e das orientações. Os homens sempre ficaram um pouquinho à parte disso, até por se achar que não precisava, né? Tem peculiaridades em relação à mortalidade, à morbidade, alguns aspectos socioeconômicos bem diferentes. A cada 3 óbitos no país, aproximadamente 2 são de homens. Tá? A cada 5 óbitos entre 20 e 30 anos, 4 são homens. Em 2005, 1 milhão de mortes no país, 60% foram de homens. Tá? O homem tem uma expectativa, cresceu bastante a expectativa de vida, segundo o IBGE, de 1991 a 2007, mas ainda é 7,6 anos abaixo da expectativa de vida das mulheres. E por que isso ocorre, né? Se a gente observar por faixas etárias, as causas externas, acidentes, mortes violentas, no início ainda jovem, depois elas vão caindo e as doenças do aparelho circulatório, as neoplasias, vão ganhando importância ao longo da vida. E próximo, assim, aqui já estão aos 45 anos, a gente já começa a ter inversão dessa realidade. Os homens apresentam mais doenças do coração, infarto, apresentam mais derrames, tumores mais que as mulheres, principalmente o de pulmão, próstata, tem mais colesterol elevado, mais diabetes, mais pressão alta. O medo de descobrir as doenças é comum, na verdade são tão fortes, mas tem medo de procurar, medo de fazer os seus exames. Acham que são invulneráveis, né? Nunca vão adoecer. Tem aquele pensamento mágico. Geralmente eles acham que são da Liga da Justiça, né? São todos os super-homens, Capitão América está na moda, agora tem um programinha. Então, na verdade, todo mundo quer sempre, ele está se achando bem porreto. Não vão conseguir nunca. Alguns aspectos socioculturais ajudam a isso, né? Não procuram serviços de saúde, não querem seguir os tratamentos, acham que não precisam. Não acreditam muito em prevenção, não vão ter. Isso acontece com o vizinho, não acontece com ele. Estão mais expostos a acidentes, geralmente são mais atirados. Mesmo desde pequenininho, os meninos se penduram no lustre, as meninas estão brincando de boneca, né? Utilizam mais álcool e outras drogas e não praticam atividade física regularmente. Então, nossos super-homens, na realidade, estão um pouquinho aquém do que a gente esperava, né? O papel de cuidar para ele, a história de não tenho tempo, tenho que trabalhar, provedor, estão sempre ocupados com aquele do dia a dia, então vai deixando as coisas para o dia seguinte, geralmente carregam fardos que não são só deles, né? Que talvez não deem conta, né? Então ficam numa situação, às vezes, se colocando em situações de risco, sem necessidade. Existem várias barreiras a isso, né? Os meios de comunicação não privilegiam os homens, esquecem muito disso, esquecem de avisar que eles precisam se cuidar. Geralmente os horários de funcionamento, serviços de saúde não ajudam, eles trabalham o dia todo, querem ir, já não funciona, tem algumas dificuldades de acesso e às vezes quando vão no urologista fazer o exame do toque retal, a presença de alguém na sala, de uma mulher, acaba constrangendo um pouco, isso tira a atenção. Então, quando devemos começar essa atenção à saúde do homem? No nosso ver, a gente deve começar ainda bem pequenininho, né? É aqui que a gente começa a se diferenciar das mulheres, mudando desde o aparelho genital até as características de doenças ao longo da vida. Então deve-se começar bem pequeno. Além do pediatra, o urologista é extremamente importante, tanto nessa fase, essas crianças têm fimose, tem o que a gente chama de criptorquidia, aquela ausência do testículo na bolsa, em alguns casos, precisa ser investigado. É aqui na criança onde a importância da mãe, a da mulher, começa a formar a personalidade desses homens, dando um suporte emocional, evitando os briguentos e aquelas confusões todas que começam aí desde aquele falta de suporte. Quando a gente fala da criptorquidia, ou da falta de descida, ou da não descida do testículo para a bolsa, o principal fator para câncer de testículo conhecido,
E essa diminuição do risco ocorre quando se faz o tratamento precoce. Então, os tumores do testículo, que a gente aproveitar para a gente enxertando algumas coisas falando de câncer, é o tumor mais comum entre homens de 15 a 35 anos, tem um grande potencial de cura. Ao longo dos últimos 30 anos, subiu muito a capacidade de curar, principalmente por conta da quimioterapia, o tratamento multidisciplinar, o diagnóstico precoce melhora ainda mais esses resultados. 1 a cada 500 indivíduos nessa faixa etária, de 15 a 35, vão desenvolver tumores, ou seja, 2,5 para cada 100 mil homens ao ano. Parece pouquinho, mas é quando a criança está, né, o jovem, o adolescente está formando a personalidade. Entre os sintomas, o aumento do testículo, principalmente indolor, é o mais comum. Menos de 10% tem dor, mas tem que afastar as causas inflamatórias, infecciosas. Mas sempre que tiver um nódulo ou endurecimento, a procura ao médico tem que ser na hora. O diagnóstico é feito geralmente pela palpação, outros exames diagnósticos são solicitados à medida da sua necessidade e é o médico que vai ser mais adequado para dizer isso. Ou seja, qualquer endurecimento do testículo, aumento de volume, deve procurar o médico. E tratar precocemente a descida do testículo que não desce é o que vai ajudar mais do que isso. A fimose ou aquela pele, a falta de exposição da glândula, também ajuda, ela impede a higiene adequada, predispõe infecções da parte do pênis e aumenta o risco de câncer de pênis ao longo da vida, né? Tratar a fimose, fazer aquela cirurgia que é tão simples, diminui o risco de infecções no pênis, diminui a contaminação ou a infecção pelos vírus do HPV, que é um vírus tão falado hoje, já existem vacinas, diminui o risco de infecção pelo HIV, diminui o risco de infecções sexualmente transmissíveis, doenças sexualmente transmissíveis, e diminui o risco de desenvolver câncer, né? Os tumores do pênis, a gente fala pouco, mas existem, né? O pênis, aparentemente, a coisa tão simples, é um órgão extremamente complexo, com uma função fisiológica muito interessante, tem várias coisas da sua anatomia, desde a parte vascular, nervosa, então precisa de um cuidado especial. É um tumor raro em países desenvolvidos, se eu ver nos Estados Unidos, em torno de 1.200 casos por ano, na Inglaterra, em torno de 400 casos por ano. Entretanto, quando a gente vai ver a estatística, o Brasil está entre as maiores incidências mundiais de câncer, né? E ele está distribuído por todo o Brasil de uma forma extremamente alta. Se a gente pegar as 10 cidades no mundo com maior prevalência dessa doença, 3 estão no Brasil, né? Então, isso é de extrema preocupação. Os fatores para esse tumor geralmente estão abaixo, as condições socioeconômicas, a presença da fimose, as más condições de higiene, que também se ajuda, isso permite acúmulo de esmegmas, e a infecção por HPVs oncogênicos. Então, a realização de uma cirurgia tão simples pode prevenir muita coisa. Isso é verdade que a gente consegue ver na literatura. Os judeus que fazem o nascimento, praticamente a incidência de tumores de pênis é próxima a zero, diferente de quem não faz, tá? E o tratamento, ou pelo menos a prevenção, além da fimose, é lavar. Lavar com água e sabão, lavar sempre, evitar a sujeira. Isso vai prevenir esse tumor tão mortal quando não tratado na fase inicial. E aí que a criança entra a importância da mãe e da mulher em todas as fases da vida do homem, né? O suporte emocional, orientação sobre os cuidados do corpo começam daí, orientação sobre a necessidade de prevenção, né? As meninas são tratadas como princesas, os meninos desde pequenininho a gente já veste de super-herói, então eles já têm essa ideia, alguns se penduram achando que é um Homem-Aranha na sacada da varanda, outros se penduram, né? Gostam de fazer fumacinha, tocar fogo no chinelo nas salas, etc. Isso todos passaram por algo semelhante. Então, por isso, o hospital, há algum tempo, a gente já trabalha com esse logo, que é o Embaixadora da Saúde. A gente vê que a função da mulher na saúde masculina é extremamente importante em todas as fases, né? Ela que vai trazer para a gente esse tipo de análise e de cuidado maior que o homem precisa ter consigo mesmo. É importante a gente prevenir as doenças sexualmente transmissíveis, pensando na saúde masculina. 10 milhões de brasileiros já tiveram sinais e sintomas de infecções por doenças sexualmente transmissíveis, sendo que quase 6,5 milhões de homens versus 3 milhões de mulheres. Pasme, o mais grave é que 18% dos homens e até 11% dessas mulheres nunca fizeram nenhum tipo de tratamento e vão persistindo e passando isso para frente. E essas ter DSTs ao longo da vida, as doenças sexualmente transmissíveis, aumentam em 18 vezes o risco de contrair o HIV, que é extremamente importante. Pensando em homem, pensando em família, a gente tem que falar um pouquinho de planejamento familiar, né? Porque é uma coisa que é uma causa estresse, impacta na qualidade de vida do dia a dia, é fonte de alteração e angústia, e geralmente o homem acaba indo junto e fala assim, não, porque ela quer, porque ela fala, etc. Na verdade, a função de planejamento é algo que deve partir do casal. O homem tem que ter uma posição ativa nesse ato. Por isso, a vasectomia não necessita internação.
é um mesimento extremamente curto e não altera a vida sexual do paciente. Isso pode ser um momento até de tranquilidade para a família, às vezes, com a questão de um novo membro, isso pode alterar a dinâmica da família, né? A obesidade hoje é encarada como uma doença, né? Levantamento realizado 54 mil pessoas, incluindo o Distrito Federal e 26 capitais, mostrou que 13% dos homens são obesos e quase 50% estão sobrepeso. O programa do Fantástico atualmente mostra que até maior esses números, né? O que assusta ainda mais sobre isso. Quando a gente faz esses índices de massa corpórea, que na realidade é o peso dividido pela altura ao quadrado, a gente se assusta com essas características, e o nutricionista, o médico vão poder ajudá-los no controle disso. O controle da obesidade, esse quadro pode mudar com hábitos de vida saudáveis, como a prática de exercício e uma alimentação equilibrada. A prática de exercício e dieta deve ser orientada aos profissionais habilitados, isso é óbvio, mas com pouco a gente já consegue. O sedentarismo é mais frequente em homens. 26,3% dos brasileiros se dizem sedentários, tá? Sendo quase 30% são os homens e 23% em mulheres. E quando a gente aumenta a faixa etária, ele ultrapassa os 65 anos, ou os 50%, ou 65 anos. Fazer atividade física não é só o modismo, não é só falar disso. Diminui o risco de desenvolver tumores, principalmente de mama, cólon, próstata, que são os mais frequentes. Melhora a força, o tônus muscular e flexibilidade, fortalece ossos e articulações, ajuda com perda de peso, controle da gordura, redução da pressão arterial em repouso, melhora do diabetes, diminuição do colesterol e aumento do colesterol bom. Quem deixa de ser sedentário diminui o risco de ter doenças do coração até 40%. A prática de exercício aumenta o fluxo para o cérebro e ajuda a lidar com problemas e com o estresse do dia a dia. Faz bem em casa e no trabalho, auxilia na manutenção de abstinência a drogas e álcool. Então, melhora o convívio social no ambiente de trabalho e no ambiente familiar. Ajuda a combater o estresse e a ansiedade. E não é necessária atividade intensa, menos de 30 minutos de caminhada diária leve, já dão as 200 quilocalorias dias que a gente precisaria para ter todos esses benefícios. Então, a gente, esse ano, pensando nisso, convoca todo mundo, né, e está trouxendo para a sociedade a corrida e caminhada de saúde masculina, vai acontecer no dia 21 de agosto, agora aqui no Parque Ibirapuera. Eles conseguem ter acesso através do site do hospital ou do mesmo da Copre para fazer isso, instituir, ou pelo menos trazer a consciência da população de que é preciso fazer exercício físico, que é preciso se cuidar, né? O tabagismo é outro problema que afeta de sobreforma os homens, é maior no sexo masculino, né? A tendência de queda do tabaco em todas essas faixas etárias no mundo, no Brasil principalmente, mas ela ainda é alta. Só vê que 35% da população em 89 fumava, esse caiu para toda de 15% no sexo feminino, 19% no masculino, 19% no masculino e 11% no sexo feminino. Mas imaginando a população de quase 180, 200 milhões de habitantes, é muita gente fumando e os passivos fumando junto, né? E esses cigarros estão associados muito aos cigarros, doenças respiratórias, à impotência sexual, né? As neoplasias de bexiga, pulmão, lábio, boca. Então, é extremamente importante. E agora, os últimos trabalhos mostram muito que está relacionado a ter mais câncer de próstata, mais agressivo, e quem fuma tem resultados piores do tratamento do câncer de próstata. O etilismo é um problema de saúde pública também, está relacionado a alguns problemas de saúde muito sérios. 92 mil óbitos no Brasil relacionados ao câncer, ao consumo do tabaco, sendo que 89% desses foram os homens. Então, o alcoolismo aparentemente é interessante, todo mundo começa, os meninos desde cedo querem provar um pouquinho, mas é um problema sério, até porque 19% dos homens e 6% da mulher apresentam dependência. De cada 6 homens que consomem álcool, um fica dependente. De cada 10 mulheres, uma fica dependente. Então, isso é muito maior entre homens e maior risco. O câncer da próstata, né, como a gente falou, a próstata é uma glândula do aparelho reprodutor masculino, fica numa região embaixo da bexiga, em frente do intestino, por isso facilita o seu exame. Tem uma incidência variável, dependendo das populações em que se estuda, até 200 vezes, comparado ao chinês, do interior da China ao negro americano. Tá? Mas no Brasil, a primeira causa de câncer é a segunda de óbito. A gente avalia no mundo, as incidências de mama e próstata são as maiores, passando dos 250, 270 mil casos nos Estados Unidos. E a mortalidade em segundo lugar, uma discreta melhora aqui dos exames e dos tratamentos que estão sendo realizados ao longo do mundo, né? Por isso a importância de se prevenir precoce. A idade é o principal fator de risco. Os pacientes da raça negra costumam ter tumores um pouco mais avançados.
Alguns fatores da dieta, como o uso do licopeno, parece ter efeito protetor, que é o tomate, ou pelo menos dos concentrados, né? A dieta rica em gordura é um fator de pior prognóstico, ou seja, de maior de risco. O gasto energético, como a gente falou, é o exercício físico. Fazer exercício físico diminui a incidência de câncer de próstata. E, como eu já falei do cigarro, ele traz maior risco. A história familiar é extremamente importante. Quem tem 2 gerações na família tem um risco 6 vezes maior do que a população geral de desenvolver tumores na próstata. Existem alguns genes já avaliados que são bastante frequentes nessa neoplasia. Trouxe aqui a hiperplasia prostática benigna. O crescimento da próstata não é um fator de risco, mas ele que traz alguns sintomas e que levam o paciente, a maioria das vezes, a procurar o médico, porque esse tumor é um tumor assintomático na doença localizada. Esses sintomas mais relacionados ao crescimento benigno acaba sendo um fator de chamá-los para procurar o médico por quando está incomodando. E os tumores grandes, eles podem obstruir o rim, fazer coisas extremamente dolorosas, ou dar metástase para os ossos, o que a gente quer evitar isso a qualquer custo, pegando a doença na fase inicial. O diagnóstico, obviamente, a história e o exame físico são os mais importantes, o antecedente familiar chama a atenção, e o toque retal, além do exame do PSA e da biópsia, que vão dar a suspeita do diagnóstico. Alguns concordam em mais um pouquinho, menos idade, mas em torno dos 40, 45 anos é o período de começar a fazer essa prevenção. Se você tem história na família, começar aos 40, está mais indicado. Tá? O toque retal é um exame extremamente simples, a próstata é alcançável com o dedo. Apesar de todo o preconceito, isso tem sido diminuído ao longo do tempo, e isso acredito que deve cair por terra todo esse preconceito em se fazer o exame. E a biópsia também é feita por via transretal de uma forma muito simples, né? Com todos os cuidados, deve ser. A gente não vai entrar em detalhes sobre o tipo de terapia adequada, mas toda a terapia é boa, desde que se selecione bem o paciente, e aí a expertise dos colegas é que vão poder selecionar o paciente candidato ideal para cada tipo de cirurgia. Eu queria deixar vocês tranquilos para fazer bastante perguntas, né? Os colegas estão aqui para responder a vocês junto com a gente.